tudo que você tem e dar glórias a Deus. Essa é a prosperidade, é a paz, é a calma, é a serenidade, é a tranquilidade, é vencer essa compulsividade que o mundo quer colocar dentro de nós. É essa prosperidade que Deus quer dar para nós, irmãos. Não pense que você dando o seu dízimo amanhã você vai ter um carrão. Talvez você nunca tenha um carrão. Talvez Deus tenha outros planos, a gente não sabe. Nós sabemos de uma coisa: o amor de Deus é suficiente. A paz que Deus traz para o nosso coração é tudo de que precisamos. A alegria, a satisfação de ter a salvação, de ter acesso a Deus, é o maior tesouro que nós podemos ter. Amém? Então feche os seus olhos agora. Esse Deus maravilhoso, Ele está aqui. Esse Deus que consegue dar para nós algo que nenhum bem material pode dar. O Deus que consegue suprir uma carência interior que nem riquezas, nem bens, nem pessoas jamais poderiam fazer isso. Esse Deus está aqui. Esse Deus que olha para você e te ama. Esse Deus que olha para você e quer se relacionar com você. Esse Deus que não poupou esforços para te ver restaurado a sua comunhão. O Deus que não poupou esforços para que a separação entre você e Ele desaparecesse. O Deus que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar, por amor de nós. Amém?
Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, todo esse tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e era aquele dia sábado. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos ao Senhor nessa noite, bendizemos o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque até esse momento o Senhor tem de fato ministrado no nosso coração, tem falado conosco, tem tocado em nossas vidas, e nós temos derramado a nossa alma na tua presença, te adorando,
te bendizendo o nome, te glorificando, louvando ao Senhor. Agora te pedimos, Pai, fala conosco, fala por meio da tua palavra, fala aos nossos corações nessa noite. Nós oramos, nós te pedimos no nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor, quero ser um vaso nas tuas mãos. Usa-me como tu quiseres, no nome de Jesus. Amém. O verso 1 diz: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. O texto aqui vai narrar justamente a época da Páscoa. De acordo com os estudiosos da palavra, diz que foi justamente na época da Páscoa que Jesus passa por aquele lugar, entra em Jerusalém, e Jesus passa de frente de um tanque chamado Betesda, um tanque que o nome já significava casa de misericórdia, um lugar de misericórdia. Esse tanque existe até hoje em Jerusalém, e justamente representa isso, misericórdia, lugar de misericórdia. Diga para o teu irmão, fala assim: Deus tem tido misericórdia de mim. Fale para ele: Deus tem tido misericórdia de mim. Este tanque tinha 5 pavilhões, e esses 5 pavilhões todo ano enchia de pessoas, enchia de gente para todo lado, gente com diversas dificuldades, com diversos problemas. Diz o texto que havia ali paralíticos, coxos, cegos, doentes de todas as formas. Verso de número 4, se não me engano. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas, o mover das águas. Aquela multidão se aglomerava toda a época dessa, todo tempo desse, que era o tempo da Páscoa. Iam, aglomeravam naquele lugar, esperando algo extraordinário acontecer. A própria palavra vai dizer que em certo tempo, em algum tempo, um anjo vinha, agitava a água. A primeira pessoa que entrasse dentro daquele tanque era curada de qualquer doença que tivesse. Então aquele lugar era o lugar onde as pessoas procuravam de fato. Procuravam para ali alcançar o seu milagre, para alcançar aquilo que precisavam, ter a solução do seu problema. A situação ela era desesperadora, e os enfermos, eles se acumulavam em grande quantidade. É da mesma forma hoje nós vemos muitas pessoas correndo atrás de milagres dos seus corpos. Até mesmo a igreja tem feito propagandas desse tipo e tem atraído muitas pessoas que têm procurado apenas cura para os seus físicos. E nós vamos ver que diante dessa realidade, quem aparece? Jesus passa por ali, vê ali um homem, e aí Jesus vai tratar com a real necessidade da pessoa humana. Nós sabemos que o milagre atrai mesmo, os cristãos gostam de milagre, crente gosta de bênção, crente gosta de movimento, né? Não é só os crentes não, as pessoas todas por aí vão atrás de macumba, vão atrás de pai de santo, vão atrás de movimentos em lugares específicos da cidade, uma vez por ano, sempre atrás de milagres. As pessoas sempre concorrem, saem atrás desse tipo de movimentação, querendo algo. E a gente sabe que apenas essa cura não é o suficiente. Precisa haver uma cura aqui dentro, na nossa alma, no nosso ser, no nosso interior. O versículo 3 diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos e mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Verso 4 diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada a água, era curado de qualquer doença que tivesse. Esse texto, ele aparece apenas no Talmud, ele não aparece em outras partes das Escrituras, e você vai ver que na tua Bíblia ele vai abrir um colchete separando esse texto. E era de fato dessa forma. Tudo que era místico, tudo que era extraordinário, tudo que chamava atenção, o povo fluía para lá. Se aqui na igreja nós começarmos a só falar de milagre, isso aqui vai lotar de gente, vai superlotar, nós vamos ter que comprar um quarteirão, vamos ter que construir, como muitos fazem. Mas não adianta só tratar com o aspecto exterior, tem
que ser tratado com o interior. E essa palavra que muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver o cristianismo, a maneira correta de viver a fé, essa palavra não agrada a todo mundo. As pessoas só querem bênção, as pessoas só querem compromisso com a bênção, não querem compromisso com o abençoador. E essa multidão estava ali, porque acontecia todo ano. Interessante, o texto, ele diz que naquele lugar estava ali um homem paralítico, fazia 38 anos. Fala para o teu irmão, 38 anos. Estava ali. E eu quero dizer para você algo tremendo. Eu acredito nessa verdade, que Deus, Ele não dá a sua salvação para quem não quer. Deus não salva quem não quer. Deus não muda a vida de quem não quer. Jesus chega para aquele homem, vai até ele estava ali, Jesus sabia que ele estava ali esperando o movimento da água, Jesus sabia que ele estava ali esperando o milagre acontecer na vida dele, e Jesus pergunta o óbvio para ele, justamente para tratar com ele na sua totalidade, na sua integralidade. Jesus vira para ele e pergunta: queres ficar são? Queres ser curado? Olha o que diz o verso. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Lógico que aquele homem queria ser curado, mas Jesus queria tratar com aquele homem de forma integral. Eu sei, meu amado, que até você que está caminhando na fé, tem dias, tem momentos em que você percebe que o dia está angustiante, a luta está apertada, a noite não está muito boa. Eu sei que você chega lá e fala assim: pastor, olha, como a irmã disse para mim agora, o pastor não está nada bem. Hoje eu não estou nada bem. Eu olho, eu tento, eu procuro, mas não está nada bem. Mas e com Jesus, irmã? Engoliu seco. Realmente, tem momentos que a gente está assim. E Jesus vira para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Você quer de fato ter a vida mudada? Você quer de fato viver uma vida cristã diferente? Você quer de fato a sua cura? Você quer de fato a transformação da tua vida? Jesus chega para aquele homem e vai direto na maior necessidade daquele homem, que era uma transformação total, não somente da questão da paralisia. Não era só a paralisia que resolveria o problema daquele homem, havia angústias mais profundas na alma dele. Jesus então é direto: queres ficar são? Pergunta para o teu irmão: queres ficar são? Pergunta com fé, vamos lá. Queres ficar são? Deus dá a salvação dele para quem quer. Por isso Jesus pergunta para ele: você quer? João 3,16. Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso querer. Jesus também fala em Mateus 11:28: venham a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então precisamos ir, precisamos de fato irmos à fonte. E a fonte estava ali diante daquele homem. Era Jesus. Jesus vira para ele: quer ficar? Logo o homem, o texto é bem claro, ele fala assim: mas Senhor, eu quero, mas eu quero assim, que alguém me ajude. Eu quero assim que alguém me leve lá no tanque. Toda vez que eu tento ir, passa outro na frente, porque ninguém me leva. Ninguém me leva até o tanque para o milagre acontecer. O homem ainda continua com a visão apenas do acontecimento ali à sua volta e não percebe que quem fala com ele é Jesus. Fale para o teu irmão: o encontro com Jesus muda a nossa história, muda a nossa vida. Irmãos, Jesus ainda faz milagres ainda hoje. Jesus cura ainda hoje. Jesus transforma ainda hoje. Jesus faz maravilhas ainda hoje. Jesus levanta paralítico ainda hoje. Creio profundamente nessa verdade, porque está na palavra e é verdade, e é absoluta. Já contemplei e creio quando oro também, pedindo que o Senhor faça essa obra na vida das pessoas. Eu acredito, eu creio, tenho fé certa, absoluta, de que o Senhor ainda cura nos dias de hoje, porque
porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Fale para o teu irmão, Jesus está aqui. E Ele fala, vinde a mim, vinde a mim. Aquele homem olhando para Jesus, ele tenta se excusar, tenta dizer que ninguém ajudava ele, tenta colocar culpa nos outros, porque o milagre dele não aconteceu. Lógico que um homem paralítico, como é que ele vai ganhar daquele que é paralítico com uma perna só, que mesmo arrastando a outra perna, consegue passar na frente dele? Lógico, outros com deficiências menores foram na frente dele e conseguiram o milagre. Um autor, um pregador muito famoso, ele diz que aquele homem, ele viveu os 38 anos ali, porque ele percebeu que naquele lugar havia cura. Todo ano ele via que alguém era curado. Então todo ano ele estava ali. 38 anos, e esse pregador, ele reforça essa questão. 38 anos, 38 anos. Você esperaria 38 anos do seu milagre? Aquele homem esperou. Só que o milagre dele não estava no tanque. O milagre dele não estava naquele sacrifício que ele ia fazer. Naquela novena, naquela campanha. Não tinha nada a ver com essa realidade que a gente vê sendo proposta por aí. A cura daquele homem estava em Jesus. Fale para o teu irmão, em Jesus a cura. Em Jesus a transformação. Romanos 8, 29 diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus sabia, Jesus teve compaixão daquele homem. Jesus sabia que a misericórdia divina precisava ser revelada no coração daquele homem. Fale para o irmão, Deus tem tido misericórdia de mim. Tem mesmo? Você tem percebido as misericórdias de Deus na sua vida? Pois são as misericórdias dele que mantêm a gente em pé. Ah, se não fosse as misericórdias de Deus, o que seria de mim? Verso 6: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Disse o paralítico no verso 7: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, e quando estou tentando, entra outro antes de mim. Mas Jesus vai direto na questão daquele homem, direto no coração daquele homem. E olha o que diz o verso 9, ou melhor, o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Eu saltei aqui no slide, viu? Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus vai direto: levanta-te, homem paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. O verso 9 diz: imediatamente o homem se viu curado, pegou o seu leito e andou. Amados, imediatamente o homem ficou curado. Jesus faz isso na vida de quem crê nele. Amém? A cura, ela foi total e sem demora. A cura que Jesus operou na vida daquele homem foi no ato. Levanta-te, toma o teu leito e ande. E imediatamente o homem pegou a esteira, de 38 anos deitado nela naquele lugar, 38 anos naquela situação, pegou aquela esteira, ficou de pé e andou, e era aquele dia sábado. Mas o homem foi curado. Esse é o tamanho da misericórdia divina. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e o milagre vai vir na tua vida. Amém? Se sentirmos mais amplo, o sentido mais amplo do milagre, na época da espera, passou uma vida do Salvador ao mundo. Jesus inaugurou a era da ressurreição. Aquele homem estava totalmente entregue àquela realidade, mas Jesus restaurou totalmente a vida dele, e Jesus trouxe a era da ressurreição. É o que nós vamos celebrar hoje aqui. Nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus, porque o poder de Jesus manifesta ainda hoje, transforma por completo a vida daquele que se encontra com ele. Amém? Diga, quem se encontra com Jesus tem a vida totalmente transformada. Olha o verso 25 do capítulo 5, para finalizar.
25, capítulo 5, verso 25. Diz assim: disse Jesus: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os que ouvirem viverão. O Senhor nessa noite está restaurando vidas aqui, curando vidas aqui, restaurando, transformando vidas aqui, porque Ele é a ressurreição. A sua salvação está à sua disposição, basta você crer em Jesus nessa noite. Amém? Fique de pé no nome de